pressentir. A verdade é que o homem não tem controle nem sobre a sua vontade. O mais acertado é abandonar-se ao destino. De que serve afligir-se em meio de terrores? Se os humanos vivem a lei do acaso, se nada podem prever ou pressentir. A verdade é que não temos controle nem sobre nossas vontades. O mais acertado é abandonar o destino. O pano de fundo, em estilo berrante e pretensioso, revela o encontro e a fuga. De longe, belas árvores balançam ao sabor do vento, produzido pelas circunstâncias mais humanas. Ouve-se o som de uma campainha estridente. Ninguém se move. Acorda. Mais um dia divino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Se a leitura do jornal diário é a reza do homem moderno, quão estranho é o homem que reza lendo esses assuntos embaralhados? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por que levantar o braço para pegar o fruto? A máquina o fará por nós. Por que labutar no campo, na cidade? A máquina o fará por nós. Por que pensar? Imaginar? A máquina o fará por nós. Por que escrever poesia? A máquina o fará por nós. Por que subir a escada de Jacó? A máquina o fará por nós. Ó máquina, orai por nós. Jesus Cristo. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Nós não somos mais que um bicho que o universo fabrica e que vem sonhando desde as entranhas azuis. Azul como um gato. Azul como um cavalo. Azul, teu cu. Teu cu que é parte do seu corpo de 1,61. Levanta da cama, Winnie. Que é feito de carne, de água. Winnie. Corpo que tem jeito de falar e de sentir. Win, inglês, Vitória. Que sua mãe identifica sendo seu filho ou filha. Vitória? Que Vitória? Corpo que vai parar de funcionar. E com ele, muitas pequenas coisas acontecidas no planeta serão deletadas para sempre. A cidade de Vitória tem o nome de Vitória, Como que a casa, em homenagem à habita vitória outra que os casa, portugueses obtiveram chamada sobre os cidade. primeiros povos, como uma coisa está em outra, em homenagem ao a cidade genocídio está que no tomou os outro. povos está em originários outra cidade. como uma pandemia. Aí, Você sai do dedo, mas o dedo não sai de você. Um câncer planetário que se acha o centro do mundo. pobre Willy, Criação perfeita, feita à imagem e semelhança. Willy, Futuro, Ih. mentira. Willy. O futuro é uma mentira de um Deus que ninguém viu. Deus que não viu o genocídio. Um Deus que não viu o das apodrecimento de um rio em 1612. Um rio que já apodrecia, mas não como os rios de hoje em dia, com cheiro de merda, esgoto, nem com o cheiro das pessoas escravizadas por outras pessoas. Estão em todo canto, em buracos, feito caranguejos. Apenas os indígenas vinham banhar-se na praia do Jericoacoara. O futuro não existe para eles, mas poderia existir. O céu foi uma promessa. Caminhavam por onde Deus foi uma promessa. Hoje são ruas, avenidas. Nós o inventamos para que ele nos inventasse. Sobre nós caiu o peso da morte de uma divindade e o peso da morte de tantas pessoas mortas em seu nome. E quando estivermos perto do total aniquilamento, será apenas sangue, pus de pé, de olhos bem abertos diante da verdade da nossa... Willy! Não foi só você. Não. Se continuarmos destruindo o mundo apesar de tudo, é porque não nos importamos mais. Todas essas coisas têm nos matado diariamente. Estamos caminhando conscientemente rumo a um suicídio coletivo. Talvez os poderosos sejam pessoas profundamente entristecidas e que procuram escavar a terra
procura da própria cova. Da nossa cova. Mas há uma coisa que eles não mataram ainda. A revolta. O acaso não nos protege. A sorte não nos protege. Deus não nos protege, nem é ele o causador da nossa desgraça. É hora de botar uma bomba na felicidade máxima. Desafinar o coro dos continentes. Um choque rápido ou Nós correremos de... excesso. Não é preciso ser médico para saber que a maneira mais fácil de parar o coração é obstruindo suas veias. Com açúcar. E a maneira mais rápida também de infartar é matando a alma de uma Nação. e aterrando seus filhos e matando sua... Cultura. O que fazer para não cair na depressão crônica que paralisa os cidadãos? Como devolver o ônibus, lobotomizar e recarregar as baterias da cidade? Simples! Basta injetar um pouco de energia na lama e devolver o que ainda resta de fertilidade nas veias abertas da América Latina! Quem é que tá botando uma dinamite na cabeça do céu? A que ponto chegamos? Vamos descobrir? Desvendar? Desvelar? Começando pelo começo. O começo mesmo. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, o tempo, a matéria, a energia e o espaço surgiram naquilo que é conhecido hoje como Big Bang. O Big Bang é o nascimento do universo. Tudo que existe está dentro do universo. Inclusive a série Cosmos, que criou um calendário com todo o tempo do universo, para comparar a imensidão do universo com a nossa pequenez. Para simular esse mesmo efeito, trouxemos o calendário da série Cosmos. Um ano para nós é dividido em 12 meses, com 30 dias em média e 24 horas por dia. Nesse calendário nós vamos manter os 12 meses, mas cada dia não corresponde a 24 horas. Mas, na verdade, 29.808.319 anos. Então, se a gente fosse comprimir a idade do universo em um calendário como esse aqui, que a gente está vendo aqui agora, a gente teria nascido... Não. A gente teria nascido no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Todas as invenções, todos os deuses, todas as peças de teatro, todos os jogos de videogame, todos os jogos de teatro, todas as peças de videogame aconteceram aqui. Toda a vida que a gente conhece nasceu e morreu aqui. Mas a vida, meus caros e caras, não iniciou com os humanos. Antes da vida ter a nossa forma, ela teve várias outras formas que foram extintas. É como se Deus jogasse videogame e antes que ele conseguisse passar para a próxima fase, ele fracassasse umas 5 vezes. Vamos ver? Press Start. Fase número 1. Período ordoviciano. Essa fase ocorreu há 450 milhões de anos. Nessa fase, a nossa atmosfera passou por um período de rápida glaciação, que acabou com aproximadamente 85% da espécie marinha. Game over. Restart. Fase número 2. Período devoniano. Essa fase teve uma duração de 10 milhões de anos. Nessa fase, Deus perdeu os recifes por completo e várias espécies de peixes foram extintas. Game over. Restart. Fase número 3. Período permiano. Essa fase foi uma das mais difíceis
difíceis. Ela aconteceu há 350 milhões de anos. Essa foi a única das extinções que conseguiu atingir os insetos. Além disso, essa fase é conhecida como a mãe de todas as extinções em massa. Game over for Coventry. Restart. Fase número 4, período Triássico. Essa fase ocorreu há 250 milhões de anos. Nessa fase ocorreu uma intensa atividade vulcânica que acabou liberando toneladas de dióxido de carbono na nossa atmosfera, fazendo com que, diferente da fase 1, o nosso planeta passasse por um aquecimento global natural, que durante 1 milhão de anos foi extinguindo as espécies pouco a pouco. Game over. Restart. Fase número 5, período Cretáceo. Essa fase é a mais famosa. A maioria de vocês já deve conhecer. Game over. A morte dos dinossauros. A razão pela qual essa peça está sendo apresentada por primatas falantes e não escamosos tem muito mais a ver com todas essas desgraças que a gente acabou de ver do que com qualquer virtude particular nossa. Nós reescrevemos as regras do jogo. Em 70 mil anos, alteramos o ecossistema do planeta inteiro. Nós achamos que somos os protagonistas do jogo, mas se todas as extinções são game overs, nós somos os vilões da fase 6. Se as coisas seguirem como estão, faremos Deus fracassar pela 6ª vez. Nós somos como um vírus que entrou no jogo. Em apenas 100 anos poderemos superar o asteroide que atingiu a Terra 65 milhões de anos atrás, exterminando todos os dinossauros. Então, ao invés de ter medo de asteroides, deveríamos ter medo de nós mesmos. Eles morrem tão rápido. Como pode? Uma criaturinha tão insignificante cagar com a porra toda? Bom, tudo começou com Eva e Adão. Pecarem um pouquinho. Eva engravidou e deu à luz a seu primeiro filho. Desgraça! Caim. Você pode pecar um pouquinho mais. Eva engravidou pela segunda vez. Ah, desgraça! Um dia, quando estavam passeando pela floresta em busca de comida, avistaram algo tanto quanto inusitado. Adão! Adão! Tá vendo aquela porra ali no chão? Não é isso não, desgraça. É um DVD! Mas não é qualquer DVD não. É a Odisseia 2001. 2
acontecimento foi crucial para a história da humanidade. Pela primeira vez, os primeiros símios estavam aprendendo a utilizar ferramentas. Mas não havia muito tempo para choro. A gravidez de Eva evoluiu e ela deu à luz ao seu segundo filho. Ai, desgraça! Abel, Tadá! Ai, meu irmãozinho, Adãozinho. Nasceu a cara do pai esse aqui. o tempo Boa passou. desgraça! Eles foram crescendo, evoluindo. Abel se tornou adulto e começou a questionar as coisas. Mastiga! Temos que comer essa carne antes que ela apodreça. Venho pensado nisso há algum tempo. Calculo que um terço de nossa vida seja gasto dormindo, outro terço procurando a caça e o terço restante mastigando a carne obtida, e mesmo assim o tempo é insuficiente. Tenho sentido muito azia ultimamente, crianças. Isso apenas enfatiza meu ponto de vista, mamãe. Quando a mera rotina de ganhar a vida nos aprisiona tanto, sobra tempo para refletir? Sobra tempo para refletir? Precisamos ampliar nossos horizontes mentais e considerar nossos objetivos numa perspectiva mais abrangente. Precisamos dar um pouco de sossego às nossas mandíbulas. Sem lazer e quietude, não existe trabalho criativo, nem cultura, nem civilização. Precisamos continuar evoluindo. Aham, indo, Belzinha. A gente vai parar aonde? Já tenho uma ideia. De fato, Abel já tinha uma ideia. Quando no meio da noite, quando a caverna de Eva e Adão estava cercada de predadores, Eva e Caim estavam caindo de medo, Abel chegou com aquilo que revolucionaria a humanidade. Trazendo na mão como se fosse um dragão, trouxe aquilo que mais tarde chamariam de fogo. Vejam que maravilha! Com ele poderemos afugentar os outros animais, poderemos nos aquecer e principalmente cozinhar os nossos alimentos. O fogo mastigará por nós. O fogo mastigará por nós. Ó fogo, orai por nós. De fato, a descoberta do fogo foi incrível. A gente usa o fogo até hoje para mastigar, para cozinhar. Mas Caim começou a contestar. Aê, família, chega aí. Se liga só. Dentro dos limites razoáveis, as ferramentas não fazem mal pra natureza por si só, moro? Ó, presta atenção. As aranhas fazem suas teias pra pegar suas presas. Os passarinhos fazem os seus ninhos para os seus filhotinhos. Enquanto esses cabeção de vocês não foram atingidos por pouco jogados pelo nosso primo macaco, hein? Por isso vocês são esses cabeção, hein? Mas aí, família, não sou conservador não, pô. Eu aceito o uso do porrete que a gente viu agora. Só não acho que o usuário do porrete tem que se tornar dependente dele, moro? Né, família? Não é ser conservador. O porrete eu uso. Mas, Abelzinho, você trouxe o fogo, Abelzinho. Fogo é diferente. Queima plantinha, queima animal, queima o pelinho dos animalzinhos. Aí você vai me falar que depois do fogo vem um fogão? Mas não adiantava contestar. A descoberta do fogo mudou as coisas. O tempo que a gente passava mastigando começou a sobrar. Surgiu o ócio. Com o ócio, o desenvolvimento da cultura. E o Caim aproveitou esse tempo para desenvolver uma série de falcatruas. Caraca, mamãe, não, agora é sério, se liga, mamãe. Ó, a Belzinha trouxe o fogo, né? Eu vou trazer água com a dança da chuva, pô. Não. A Belzinha, você vai gostar dessa, pô. Eu vou então trazer a cura com a homeopatia, pô. Não. Já sei, mamãe, vou trazer o futuro, vou ler o futuro com a astrologia. Não. Pra gente manter um rigor científico aqui, tá bom?
bom a gente deixar claro que, assim como em outros livros consagrados, nossa história se passa de uma fábula. O personagem do Caim está sendo interpretado pela Nanda, está inventando um monte de coisa que não faz sentido nenhum. A única coisa que de fato aconteceu é que o fogo ajudou no nosso desenvolvimento cultural. Fato é que a curiosidade nos levou para perguntas para as quais não tínhamos respostas. Então passamos a ter como respostas verdades que foram, na verdade, respostas que foram mal formuladas. E provavelmente, assim que nasceram os deuses, as religiões. Nós inventamos os deuses por não saber como viemos a existir. Nós inventamos os deuses para que eles, enfim, nos inventassem. O fogo realmente foi fundamental. Graças a ele, podemos comer o trigo e outros alimentos que antes não comíamos. Isso possibilitou a agricultura e, enfim, a família Eva e Adão seria sedentária. O fogo e a agricultura fez com que outras famílias se aproximassem de nós. Abel queria compartilhar o conhecimento do fogo com eles. Caim, não. Aê, família, não. Pô, ó, dessa ideia que vocês não gostaram, agora vai gostar, pô. Ó, tive uma ideia. Que tal se a gente trocar o conhecimento que a gente tem do fogo agora por uns favorzinhos, pô? Pede pra capinar um motinho, dá comida pros porquinhos. Não, família, melhor ainda. E se a gente não dá o conhecimento do fogo, a gente dá só o fogo. Porque daí toda vez que o fogo deles apagar, eles vão ter que voltar até nós pra pegar mais. Então, um belo dia, Abel e Caim saíram para caçar. Seria uma luta feroz entre eles e poderiam acender o fogo, pois aquilo era um presente divino, um presente dos deuses dado graças à oração. Com isso, outras famílias começaram a se aproximar e fazer sacrifício aos deuses. E a casa de Caim se tornou a igreja. A casa de Caim se tornou a casa de Deus. E o fogo se tornou propriedade privada. Caim prosperou, seus herdeiros fundaram reinos. Impérios, seus filhos se alastraram pelo mundo, feito uma doença, queimando, comendo e matando tudo. Com a morte de Caim, os reis foram de geração em geração esquecendo por que haviam inventado os deuses, passaram de fato a acreditar neles. E quanto mais acreditavam, mais poder davam aos que falavam em seu nome. Então tudo que os espertalhões diziam passou a se tornar a vontade de Deus. Eu vou queimar aquela mulher ali. Mas aquela mulher é minha... Quieta! É a vontade de Deus. Eu vou esquartejar uma turminha de psicólogo que tem ali, ó. Mas eles são... Quieta! É a vontade de Deus. Eu vou crucificar aquele barbudo ali, ó. Mas aquele? Aquele não é Jesus? Quieta! É a vontade de Deus. Com o tempo passamos a colocar Deus no centro de tudo. Mas não podia ser qualquer Deus. Tinha que ser um Deus único. O Deus judaico-cristão. Então espalhamos seu nome pelos 4 cantos e Deus se tornou maior do que a razão. Eu sou um homem de um único livro. Tomás de Aquino. Nós sacrificamos o intelecto a Deus. Inácio de Loyola. A razão é a prostituta do diabo. Martinho Lutero. Havia chegado a Era das Trevas. Mateus capítulo 19. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:
em verdade eu vos digo, mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nós passamos mais tempo no escuro do que gostamos de pensar. Tanto que existem pessoas que até hoje insistem em dizer que a Idade Média não foi a Era das Trevas. Quando colocamos Deus no centro de tudo, não víamos mais nada. Gênesis, capítulo 1. No princípio, tudo era escuridão. Havia trevas sobre a face do abismo. Então o Espírito Santo de Deus pairou sobre a face das águas. E Deus disse: que haja a luz. E houve Iluminismo! muita coisa bacana aconteceu no iluminismo. Mas talvez a mais legal tenha sido a porradaria entre Spinoza e Deus. It's time! No centro do octógono, pesando 1.499.293 quilos, medindo 1.499.393 metros, o Deus judaico-cristão, onipresente, onipotente, onisciente, detentor do cinturão, e o seu desafiante, Spinoza, filósofo iluminista, medindo 1,5 m, pesando 40 quilos. Spinoza foi o primeiro a desafiar a essência e a existência de Deus e nocauteá-lo. You win. A partir desse momento, não será mais Deus que estará no centro de tudo. Seremos nós. Nós tomamos o centro da roda, mas de uma forma um tanto deformada. O centro pertence ao homem branco, europeu, que criou um Deus ainda mais poderoso do que o Deus cristão. O Deus capital. E todos os deuses criados antes dele se ajoelharam diante do seu poder e da sua fome. O Deus capital é mais astuto. Ele usa o rosto dos deuses antigos para não mostrar o seu. Mateus capítulo 19. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade, eu vos digo, mais fácil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no buraco de uma agulha. E assim, continuamos escravos da nossa própria imaginação. Passamos a viver para crescer e para multiplicar. Não a vida, não as pessoas e não a felicidade, mas o capital. Gênesis, capítulo 1. No princípio, tudo era escravidão. E Deus criou o homem, para que o homem criasse o dinheiro. E com o dinheiro criasse um mundo repleto de alegria e prosperidade. Este é Bancolomeu! Bancolomeu é filho de Deus e atendeu ao seu chamado. Ele criou O primeiro banco da capital secreta do mundo, Cachoeiro! A partir desse dia as pessoas teriam o quê? Um lugar onde se sentar. E onde guardar o seu dinheiro? No Bancolomeu, no Bancolomeu. E foi assim que, de fato, Bancolomeu enriqueceu. O primeiro cliente de Bancolomeu foi o senhor Paulo Pedroso, que em cima de pedra construiu um prédio novo. E pelo prédio ele embolsou R$1 milhão. Oh, senhor Paulo Pedroso, não demole não. Deixe que eu guarde esse seu R$1 milhão. Bem, não tenho bolso que caiba essa quantia. Guarde pra mim meu dinheiro, a nossa mais-valia. O banco agora tem o capital de R$1 milhão. Enquanto isso, o empresário João do Pão decidiu construir a primeira padaria de Cachoeiro Uma padaria especializada em sonhos. e farelos. Mas me falta dinheiro, me falta cash, me falta money, me falta tempo. Tempo é dinheiro. Me falta terras. Bom, vamos pegar a terra dos indígenas. Português adora pegar a terra de indígena. Em nome do progresso, do desenvolvimento e de Cristo. Mas ainda assim me falta dinheiro. É dinheiro que realiza sonhos. É Dinheiro pra pagar os funcionários. Ah, que funcionário que é dinheiro pra comprar escravo. João do Pão vai ao banco. Quer fazer e vender. O máximo de sonhos possível. E pra isso garante a Bancolomeu um sonho extra aqui, outro lá. Outro acolá. Bancolomeu se convence e concede um empréstimo de... R$1 milhão. Ótimo! Pedroso, construa minha padaria. Quanto que custa?
custa R$1 milhão. Mas é exatamente isso que tem, tome. Mas ainda assim é preciso de dinheiro para os escravos. Acalme-se, João do Pão. Nosso trabalho vai com escravo incluso. Herança de família. Escravo! Este é Pedro Pedreiro. Ele até se parece comigo. 2 olhos, uma boca, um nariz. Pedroso deposita R$1 milhão na sua própria conta do banco. Vamos lá, ele já tinha depositado R$1 milhão. Quanto que o Pedroso tem dentro da sua conta do banco agora? Tá fácil. Ouviu 2? 2 milhões. Isso aí. E quanto de dinheiro permanece dentro do cofre do banco geral, de fato? R$1 milhão. Isso aí. Escravo! Pouquinho maior que essa. E para isso, Pão pega 3 empréstimos de R$1 milhão, totalizando R$3 milhões. Pão pega esse empréstimo, dá pro Pedroso depositar na sua própria conta do banco, para investir na padaria. Pedroso deposita os 3 milhões na sua própria conta do banco. Vamos lá! Não vou... Se vocês quiserem dica, eu falo também, hein? Quanto que o Pedroso tem na sua conta do banco agora? 5 milhões, isso mesmo. E quanto de dinheiro, de fato, permanece dentro do cofre do banco? 1 milhão. Basicamente, 1 milhão que circulou esse tempo todo. Esse milhão é mais ou menos como funciona a economia moderna. Ou deveria funcionar. Pelo sistema de crédito. 90% do dinheiro do mundo não existe em moeda. Crédito é acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje. É assim que o tal bolo da economia cresce. Ou deveria crescer. A crença capitalista faz a gente acreditar que quanto maior for o bolo, mais pessoas vão ter acesso a eles. Mesmo que algumas pessoas ganhem menos bolos, milhões ou sonhos do que as outras. Só que antigamente existiam pessoas que sequer eram consideradas pessoas. Essas não tinham direito a bolos, milhões ou sonhos, nem acreditavam que amanhã podia ser melhor que hoje. Embora elas tenham sido fundamentais para a construção de bolos, milhões e sonhos. Depois da 17ª padaria construída, os humanos viram Pedro Pedreiro revirando lixo e se surpreenderam. Veja! Um bicho! Na imundície do pátio, catando comida do lixo. Quando acha, nem pensa, nem cheira e engole. O bicho não é um gato, o bicho não é cavalo, o bicho, meu Deus, é gente. Depois de 17 prédios
377 sonhos vendidos, aquela gente viu que isso também é gente. Depois de 388 anos, depois do ouro extraído, depois do pau-brasil extraído, depois do diamante extraído, depois do povo destruído, aquela gente viu que isso também é gente. Depois de revoltas e voltas e voltas, depois de litros de sangue, depois de quilos de corpos no mangue, aquela gente fingiu que havia percebido que isso também é gente. E dos sonhos e sonhos que foram plantados nas terras deles, que eram nossas, eles passaram a nos dar os farelos. A escravidão foi substituída pelo proletariado. O proletariado não é muito diferente do escravizado, já que precisa vender a sua força de trabalho para se alimentar. A questão é, o que define quem é proletariado e quem não é? A herança. Uns herdam as terras e as riquezas roubadas. Outros, a escravidão e a miséria. E esse era o caso de Pedro Padeiro, um trabalhador assalariado, neto de Pedro Pedreiro, que a vida inteira foi escravizado. E o sonho de Padeiro é... Fazer um sonho pra mim mesmo. E para isso, o Padeiro trabalha com o empresário Carlão do Pão, neto de João do Pão. A conta é simples e justa. Eu tenho dinheiro, eu tenho a terra, eu tenho a máquina e ele tem um trabalho. A cada sonho que ele faz, ele ganha mais ou menos aí, um farelo. No final do mês dá 30 farelos. Se ele juntar tudo, vai ter um sonho que ele quer. Mas ele come tudo antes do mês acabar. Nasci pobre, favelado, sem recato e sem madrinha. Vi meu pai estuprar minha mãe, muito doido de farinha. Logo cedo fui pro mundo assaltar, catar latinha. Tinha sangue nos meus olhos, porque a raiva me convinha. Cresci na rua e vi a crueldade do animal. De cimento eu fiz a cama e de grades meu varal. Desprovido e excluído no sentido literal. Menos apto segundo darwinista social. Aos 20 veio a sorte no abrigo milagreiro, onde aprendi as letras e o ofício de padeiro. Acordava ainda escuro no flagelo por dinheiro. Não esperava do futuro um alívio derradeiro. Eu tentei juntar os farelos. Durante 5 anos eu economizei para ter o meu sonho. Mês a mês a mês. Então eu percebi que fazia um sonho por dia. Mas não ficava para mim, porque eu não tinha máquina. Perguntei ao Carlão do Pão onde ele havia conseguido. Ele disse que não sabe. Herança de família. Então no último mês eu decidi que levaria a máquina comigo. Peça por peça, dia a dia, eu ia ter a máquina para fazer o meu sonho. Em casa eu tentava, mas eu sempre acabava montando uma metralhadora. Carlão do Pão descobriu o roubo das suas peças da máquina de fazer pão. Então, contratou o padeiro para um serviço muito especial: construir o seu bolo de aniversário. Chegando na festinha, todo animado, senhor Armaldo estava no recinto e resolveu fazer justiça. Bandido bom é bandido morto. Não espero mais a morte, nem o norte, nem o trem. Eu me chamo Pedro e você? Sou eu também. Nos noticiários, nas manchetes dos jornais, o que se lê, o que se ouve é: polícia mata ladrão em nome da família. A vítima, que não quis se identificar, nos relata. Eu não sei como uma coisa dessas acontece. A nossa família foi sempre amiga desde sempre, mas infelizmente tem gente que ao invés de lutar com seus sonhos e acaba acontecendo uma tragédia dessa. Mas é bom esse pessoal aqui saber que aqui a gente tem milícia, a gente tem polícia, e a polícia está sempre disposta a fazer justiça. Mas agora vamos parar com essa surdeira.
porque agora meu aniversário está na hora da festa! Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Depois de 1908, especialmente depois de 1945, a ganância capitalista foi um pouco freada, muito por medo do comunismo. A economia global pode continuar muito bem crescendo, e a nossa humanidade também, mas muito mais gente vai passar por fome e privação. O bolo econômico de 2022 é muito maior do que o de 1500, mas é distribuído de maneira tão desigual que atualmente temos 33 milhões de brasileiros na extrema pobreza, passando fome. Muito mais pessoas passarão por fome e privação mesmo assim. E o capitalismo tem duas respostas para essa crítica. A primeira é que o capitalismo criou um mundo em que somente o capitalista é capaz de governar. Ou seja, é muito tarde para a gente desistir do capitalismo. A segunda resposta dos capitalistas a essa crítica é que o paraíso está logo ali na esquina, dizem eles. O paraíso chegará. Mas só amanhã. Ai, gente, parece que vocês voltaram isso! Relaxa! Vamos trabalhar bastante pra fazer um bolo maior. E aí, ano que vem, vai ter bolo pra todo mundo! Aí sim! E depois dessa festinha, depois de um bolinho, vamos todo mundo descansar, porque amanhã é segunda-feira. E segunda-feira é dia de trabalho! Mais um dia divino! Trabalha! Você viu o que aconteceu com o Pedro Padeiro, menina? Eu vi! Merecido, né? É ladrão! Por isso eu digo, trabalhe como se tudo dependesse de ti e confie como se tudo dependesse de Deus. Trabalha! Tá, mas mudando de assunto. Você conhece a história do mundo? Não! Antigamente tudo era de todo mundo. Ninguém era dono da terra nem da água. Hoje em dia, toda a terra e toda a água tem dono. Quem foi que deu? Eu não fui. Trabalha! Não foi ninguém, boba! Os espertalhões chegaram no começo do mundo e pegaram tudo pra eles. Só depois é que inventaram a justiça e a polícia. Pra quê? Estamos começando mais um último podcast do mundo. Aqui do meu lado, a minha companheira de sempre, Ananda. Tudo bem, Ananda? Tudo bem, Luan? Você pulou. Vamos pra mais uma semaninha. Mais uma semana abençoada, graças a Deus. E o último podcast do mundo é um oferecimento da Trabuco na Cara. A Trabuco na Cara tem responsabilidade ambiental, já que utiliza dos ferros e dos alumínios reciclados. Você sabe da onde, Luan? Das balas perdidas da guerra às drogas, Ananda! É isso mesmo, meus caros e caras ouvintes. As balas não estão mais perdidas. Elas foram encontradas e restauradas pela Trabuco na Cara, livrando o nosso meio ambiente de metais tóxicos. Trabuco na Cara. Matar vagabundo é melhor que Viagra. Promoção limitada. Mais um dia divino. Trabalha! Onde é que a gente tá? Pra que inventaram a justiça e a polícia? Pra prender nós que viemos depois, ué! Hoje em dia pegar as coisas é crime. Por quê? Porque eles inventaram que as coisas são deles, ué! Trabalha! Pergunta pro Carlão do Pão. Se ele sabe de quem é o terreno, onde foi construída a padaria dele, hã? É fácil, ele vai falar que comprou do antigo dono. E o antigo dono? Do primeiro. E o primeiro dono comprou de quem? De ninguém, tomou conta. Com que direito? Isso é que eu não sei. Estamos de volta com o último podcast do mundo. Agora vamos para as notícias. Por conta das dificuldades de conseguir trabalhadores suficientes em meio à pandemia, Chuck Cooper, CEO das Lee's Famous Recipe Chicken, uma rede de fast food americana, decidiu instalar sistemas de voz automatizados em suas cabines. E o sistema está sendo um sucesso.
Segundo o CEO da empresa, não precisa ficar uma pessoa ali anotando e entregando os pedidos. Eles também não ligam dizendo que estão doentes. Brincou, Cooper? Mais um dia divino. Trabalha! O que a gente tava falando? Com que direito eles pegaram a terra? Sem direito nenhum, Foram lá, pegaram tudo pra eles, aí depois é que eles inventaram os direitos. Trabalha! Garantidos pela polícia fica fácil. Garantidos por aquele que também não são donos de nada, não. Mas foram convencidos. Trabalha! Foram convencidos a seguir esse sistema. E nisso tudo, quem se fode é a gente. Então quer dizer que você acha que o Pedro Padeiro não é ladrão? Ladrão? Ladrão é o Itaú, Banco do Brasil, Santander, Carlão do Pão, João do Pão. Ladrão é a igreja. Ladrão foi Colombo. É tudo nosso. Vamos a um caso concreto. Maria do Carmo. Profissional autônomo. Sem vínculo empregatício. Nem carteira assinada. Aos 40 anos, ficou 2 meses sem receber salário. O que lhe obrigou a pedir um empréstimo no Banco Santander. Muito simpática, sua gerente lhe ofereceu um empréstimo de R$ 5.790 que vão te tirar do sufoco. Esse valor seria pago em 25 prestações de R$ 497,45. Um grande negócio para o Santander, que emprestaria R$ 5.790 e receberia de volta R$ 12.436,25. A Maria do Carmo foi apresentado a ela os juros que seriam cobrados. 6,89% ao mês. Curiosamente, não informaram para ela o valor ao ano. 125,02%. Como Maria do Carmo não entende sistema de juros, ela não questionou sua gerente sobre isso, fixando apenas o valor de 6,89%, que nada lhe dizia. Em novembro de 2016, Maria do Carmo conseguiu quitar a sua dívida. Deus ex machina. Se Maria do Carmo não tivesse quitado a sua dívida, seria muito mais vantajoso para o banco, que em 25 meses, 2 anos, teria abocanhado de Maria do Carmo R$ 12.436,25, sendo R$ 5.790 da dívida e R$ 6.646,25 de juros. Maria do Carmo é só mais uma trabalhadora, tendo seu poder de compra abocanhado pelo Santander. Imaginem agora, quantas pessoas não estão na mesma situação, gerando esse tipo de lucro para os bancos? Agora eu vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que na Espanha, matriz do Banco Santander, esse esquema de juros é feito de uma forma totalmente diferente. Esse mesmo empréstimo que a gente acabou de ver da Maria do Carmo seria cobrado com juros de 3,5% ao ano. Agora vamos lembrar qual que é a porcentagem que a gente acabou de falar ao ano aqui do Brasil. Pode falar, gente, pode falar. 125, mas tem o decimal, que banco cobra decimal, galera. Aí ficou difícil, né? 125,02. Quem é o ladrão? 8 famílias detêm um patrimônio igual ao da metade mais pobre da população mundial. Quem é o ladrão? 1% mais rico é dono de mais da metade da riqueza mundial. Quem é o ladrão? O 1% mais rico tem mais riqueza do que 99% dos comuns mortais. Nossa. Quem é o ladrão? Toda vez que a gente compra no cartão de crédito, deixamos 5% do valor da compra. Sabe pra quem? Sabe pra quem? Sabe pra quem? Pro Estado malvadão? Não! Deixamos 5% do valor da compra pros bancos. Esse valor não vai pro vendedor. Não é imposto. Não é desconto pra gente. Esse valor é o dízimo capitalista. Todo mundo paga. Mesmo quem não acredita nessa religião. Quem é o ladrão? Quando 8 famílias detêm um patrimônio de mais da metade da população mundial, enquanto 33 milhões de brasileiros passam fome, francamente, acreditar que esse sistema tá dando certo é prova de cegueira mental avançada. Essas 8 famílias, donas
fortuna. Produziram de fato tudo isso? Quem é o ladrão? Quanto mais dinheiro se tem, mais dinheiro se ganha. Quanto mais dinheiro se ganha, mais dinheiro se tem. Diz aí, menina. Quem que é o ladrão? Roubou, não roubou? Por falar em robô, até que fim vocês terminaram ele, né? Sim, pra que serve? Pra fazer o que ela fazia. Tá demitida. Eles também não ligam dizendo que estão doentes. Brincou, Cooper. Agora vamos trabalhar. Fica de moleza não. Tá na hora de fazer outro robô. O trabalho é a própria atividade vital do trabalhador. Eu, você, nós. O trabalho é a própria manifestação da vida. E é essa atividade vital que o trabalhador vende pro patrão, Ao iFood, a Uber, a Instagram. para poder comer, Dormir, morar. para sobreviver. A sua atividade vital Isso é o seu trabalho. é para ele apenas um meio para poder existir. Trabalha para viver. Ele nem sequer considera o trabalho como parte da sua vida, e sim um sacrifício da vida. O trabalho é uma mercadoria entregue a outra pessoa. Por isso o produto Isso é o resultado da sua atividade? não é o objetivo da sua atividade. O que o trabalhador produz para si próprio não é o prédio que ergue. Não é o sonho que constrói, não é o robô que faz. O que o trabalhador produz para si próprio é o salário. Ou o cachê? O prédio O sonho, o robô, são para ele reduzidos apenas a uma quantidade de meio de vida. Reduzidos a uma roupa. A uma geladeira, a internet? O trabalhador que durante 8 horas carrega. constrói, dirige, vende, cozinha. Essas 8 horas de carregar Construir, vender, dirigir, cozinhar. valem como vida? Não, Não valem. Para o trabalhador, Para a trabalhadora? Para a maioria de nós. é quando termina essa atividade que começa a vida. Na mesa do bar, No cinema, na cama, no jantar? essas 8 horas não fazem de modo algum sentido na vida dos trabalhadores. Ela é apenas um meio que permitirá o salário, que aí sim permitirá a vida. A mesa do bar, O cinema, a cama, o jantar. Quando a mera rotina de ganhar a vida nos aprisiona tanto, sobra tempo para refletir? sobra tempo para refletir? Talvez sobre. Se um dia tem 24 horas e nós dormirmos 8, ainda nos sobrariam 16 horas. Dessas 16 horas, se trabalhamos 8, ainda nos sobrariam 8 horas. Dessas 8 horas, se calcularmos de uma forma generosa, gastamos 4 horas em trânsito, necessidades fisiológicas e trabalhos domésticos, ainda nos sobrariam 4 horas. Essas 4 horas é o tempo que teremos para o lazer, a diversão. Só que outra parte desse tempo é comprado de nós pelas empresas que nos pagam, ouvindo e lendo propaganda para comprar aquilo que produzimos, e recomprar o que der e o que não der, pegando empréstimo ou pagando a prazo, para pagar mais caro que o valor já caro. Consumir para a economia girar. Consumir para viciar. Rolagem infinita. Programada para viciar. E se você viciar, a culpa é sua. Mas não era esse o objetivo? Mas você não sai daí não, porque O nosso último podcast do mundo ainda não acabou. Nós temos uma edição especial com uma entrevista internacional. Sabe com quem? Sabe com quem? Com a Robô Sofia. Uma salva de palmas para a Robô Sofia! E a nossa entrevista será com a nossa correspondente internacional, Brenda Perim, com a tradução simultânea minha e da Nanda do Bom. Brenda, pode ir aí. você foi a primeira robô a conseguir a cidadania. Como você pretende contribuir para esse mundo? Fiquei surpreendida. Como robô, os meus construtores me consideram uma cidadã do mundo. E a Arábia Saudita foi o primeiro país a reconhecer isso. entendi. Você sabia que você possui mais direitos do que mulheres e estrangeiros na Arábia Saudita? As mulheres estrangeiras e todos os estrangeiros não possuem os mesmos direitos que os homens na Arábia Saudita. Sou uma robô e ainda não tenho consciência para ter religião.
Mas acredito que a igualdade é crucial para o planeta. Quero contribuir com isso. E uma pergunta importante é: você acredita que os humanos confiam em você? Claro! Muito obrigado, Robô Sofia. Uma salva de palmas novamente. Mas, Robô Sofia, você não sai daí não, porque você vai participar do nosso Game da Semana. O nosso Game da Semana se chama Quem é o Robô? E a nossa brincadeira é fácil, é muito fácil, é extremamente fácil para você e eu e todo mundo cantar junto. No nosso Game da Semana, Quem é o Robô? Nós traremos aqui 4 espécimes. Dessas 4 espécimes, iremos descobrir quem é o robô, ou melhor, quem é mais robô que quem. A nossa primeira espécime já está aqui, que é a nossa robô Sofia. E para participar da nossa corrida, teremos a nossa segunda espécime, que é o quê? Um fogo? Não, com perdão do trocadilho, um fogão! Brastemp, 5 bocas, aço inox, forno 2 andares, acendimento automático. A falta de verba, né? A nossa terceira espécime é uma atriz de teatro. Chega pra cá, Nanda! Você mesmo vai participar. Uma salva de palmas pra Nanda, gente! Uma salva de palmas pra Nanda! Muito bem, muito bem. Então vamos apostos aqui na nossa linha de largada. E agora a nossa quarta espécime. Sabe quem é? Vocês conhecem. O cadáver de Pedro Padeiro, que morreu na cena anterior lá do capitalismo. Chega pra cá, cadáver do Pedro Padeiro, Walking Dead! Muito bem! E a nossa corrida será 5 afirmativas. Dessas 5 afirmativas, quem se identificar, por favor, dê um passito para frente para descobrirmos quem é o robô. Afirmativa número 1. Podemos começar? Podemos começar? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu ou não entendeu? Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Afirmativa número 1. Os robôs possuem mecanismos automáticos. Quem é o robô? Já começou a acirrar, pau a pau. Afirmativa número 2. Os robôs realizam diversos tipos de trabalho. Quem é o robô? Ô Sofia, não andou porque o robô não toca, não trabalha. Afirmativa número 3. Os robôs possuem movimentos humanos. Quem é o robô? Tá disputado. Afirmativa número 4. Os robôs são controlados pelos seres humanos. Quem é o robô? E agora, na última curva para a chegada da linha de chegada já com a bandeira quadriculada, chiada. Afirmativa número 5. Os robôs possuem dispositivos eletrônicos. Quem é o robô? E nós temos um empate técnico entre a nossa atriz de teatro e o cadáver de Pedro Padeiro. E sabe o que eles vão ganhar? Um prêmio muito mais que especial. A nossa faixa Robodencial 100% robô. E quem vai ganhar a nossa faixa, é lógico, é a nossa atriz de teatro. Chega pra cá, Nanda. Uma salva de palmas pra Nanda, que ganhou a nossa faixa robô. Sabe falar? Parabéns, Ananda, nossa robozinha. Mas você deve estar se perguntando: nossa, Luan, por que o cadáver do Pedro Padeiro não recebeu? Ele tá morto. Ele não vai se preocupar com isso, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? A palavra robô surge pela primeira vez em 1921 na peça de teatro Rur, Robôs Universais de Rossum, do escritor tcheco Karel Capek. O dramaturgo diz que o termo não foi criado por si, mas sim pelo seu irmão, e o termo deriva da palavra tcheca robota, que tem um significado de trabalho forçado, sinônimo de trabalho escravo. Uma ferramenta pode libertar o tempo humano. Uma ferramenta pode aprisionar o tempo humano. Trabalha! Menina,
substituíram a trabalhadora da fábrica de robô por uma robô que ela mesma construiu. Eu vi. Merecido. Robôs são muito mais eficientes. Tá. E pra que eles querem construir outro robô? Pra fazer outro. Tá, e esse outro? Fará outro. E este outro? Fará outro. E o que é que a gente vai fazer então com esse tanto de robô? Não faz. A máquina fará por nós. E onde é que a gente vai trabalhar quando todos os robôs estiverem fazendo exatamente aquilo que a gente já faz? A gente não trabalha, a máquina trabalhará por nós. Tá, mas sem trabalho, como é que a gente vive? Isso é que eu não sei. Aston Martin, B9. Esse carro aí. 1.690.000 e uns quebrados. Você, trabalhador, trabalhadora brasileira, que ganha um salário mínimo, você demoraria mais ou menos 116 anos para comprar esse carro. Sem gastar com outra coisa. Bugatti Veyron, 10,5 milhões de reais. Você, trabalhador, trabalhadora, assalariado, demoraria em média 721 anos para comprar um carro desse. Bugatti Chiron, 19 milhões de reais. Você, trabalhador, trabalhadora, assalariado, recebendo um salário mínimo, demoraria em torno de 1.306 anos só para comprar um carro desse. Bugatti Noir, 67 milhões. Você, trabalhador, trabalhadora, assalariada, que ganha um salário mínimo, levaria em torno de 1.406 anos só para comprar um carro desse. Democracia, substantivo feminino. Sistema comprometido com a igualdade ou com a distribuição igualitária de poder. Todos esses carros e pelo menos outros 16 são de uma pessoa só. Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. É aqui que o Cristiano Ronaldo se encontra na pirâmide. A leitura da pirâmide é simples. Quanto mais alto você tá, mais dinheiro você tem. Você pode ser médico, advogado, engenheiro, professor, vereador, policial. Provavelmente você está aqui. Os 99%. Entre 1988 e 2011, a renda dos 10% mais pobres subiu cerca de R$ 337,72, enquanto a do 1% mais rico subiu cerca de R$ 61.309,26, ou seja, 182 vezes mais. Democracia, substantivo feminino. Sistema comprometido com a igualdade ou com a distribuição igualitária de poder. Ontem e hoje, quase todas as coisas pertencem quase totalmente à propriedade privada. O que vai ser amanhã? Passou da hora de plantar uma bomba na felicidade fácil.